Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Deixa eu arrumar a claridade aqui. Pense num calor que tá fazendo. Cascavel, Paraná. Nossa Senhora, muito quente, muito quente. O pessoal tá chegando já. Gutinho já chegou. Cheio de novidades hoje. Deixa eu vou chamar o Guto já pra gente já ir abrindo essa live. Eu tô bem grata e feliz, né? Que o nosso grupo da imersão da criança interior, ó, tá bombando. Eu consegui colocar os links na minha bio e agora tem o link lá na minha bio para você se inscrever para a imersão de 3 dias da criança interior. E tem também o link do grupo do WhatsApp, que é para a gente estar trocando ideias, colocando informações. Ah, o Gutinho já entrou aqui. Deixa eu chamar o Guto já para a gente começar. Hoje, gente, é muito especial essa live, porque é uma live de divulgação para vocês entenderem a importância da nossa criança interior. Deixa eu ver quanto o pessoal vai chegando aqui. Cadê o Gutinho? Saiu da live, Gutinho? Manda a solicitação. Ou deixa eu chamar você. Pera lá. Vou chamar o Gutinho para conversar com a gente. Vamos ver. Carlita entrou aí. Gutinho, meu amor, cadê você? Bom, esperar o Guto, acho que vai entrar de novo. Ah, pera lá. Convite aí. Vamos ver se o Gutinho acho que vai entrar já. Olá, que tal? Olá, como estás? Morrendo no calor? Quente aí? Meu Deus, essas horas eu queria estar aí em Curitiba. Aí tá É, quente mas ou tá frio? em Curitiba também tá quente. Hoje estava 24 graus. Hoje a minha criança tá revoltada. Olha Por só, os quê? cabelos, tudo. Pense no calor. E aí tudo acontecendo, e aí você tem aquelas reações, né? Aí você pergunta, será que eu tô na minha criança vibrando isso? Ou será que é meu adulto? Tudo bem, Guto? Como é que você tá? Tudo bem, tudo tranquilo. E você? Tirando o calor, eu tô maravilhosamente bem. Como eu te falei, essa live hoje vai bombar. Por quê? Porque hoje eu tenho novidades, ó. Tem o kit das bonequinhas que a gente vai mostrar hoje na live. E o grupo, né, para fazer a inscrição, tá na minha bio já, o grupo do WhatsApp também para Eu vocês vi. entrarem. A Bom, gente vai começar já a passar informações. O Guto é mestre em meditação, né, Guto? sim, meditação deixa uma coisa que está dentro de mim, né? Então, para mim é fácil passar isso Bom, para frente, né? E é, o você sabe que pessoal hoje eu tive algumas perguntas. Teve algumas perguntas, eu fiz no meu stories, eu falei assim, façam perguntas, né? Sobre a live de hoje. Muitas pessoas perguntaram assim se nós temos histórias da nossa criança interior. Eu falei, eu acho que é o que mais temos é faz. histórias, né? Porque ninguém se torna terapeuta sem ter uma história boa de criança lá, de trauma, de problema para curar. Sim. E, bom, Guto, eu gostaria que você se apresentasse para algumas pessoas que estão chegando aí, que não te conhecem ainda, né? Você é um dos nossos parceiros dessa imersão que nós vamos fazer de 3 dias aí. Eu estou muito grata e feliz pela tua participação. Ah, eu Então, se também. apresente aí, ó, o Theo chegando, o Theo. O Theo também tinha questões de criança, Verônica. Renan também. Vamos dando assim, ó, aviãozinho para compartilhar essa live que vale muito a pena. Coraçãozinho também, né?
Então se Pessoal, apresente. muito boa noite a todos. Eu me chamo Guto Andaraon, eu sou terapeuta holístico e facilitador de meditação da Kundalini Yoga. E no consultório atuo com ozonioterapia e várias outras práticas terapêuticas. E é muito prazeroso estar aqui com a Márcia Lima e com o Renan Silva, né? Essas pessoas que chegaram na minha vida, que foram mandadas, né? Com certeza foram mandadas por alguém muito especial, né? A gente teve uma sintonia muito grande, Márcia estando em Cascavel, Renan em Fortaleza, mas quando a gente se une é como se a gente fosse um só e a gente está tão próximo um do outro, né? E essa imersão desses 3 dias é a oportunidade da gente estar olhando para essa nossa parte que precisa ser ouvida, né? Quando a gente fala de criança interior, é difícil a gente entender alguma coisa quando não tem um significado, quando não tem uma percepção. Quando não há nada que a gente conheça parecido que possa ajudar a gente a entender o que é isso, né? Então, aquilo que você não sabe, você fica pensando assim, mas como é que é isso, né? É como se eu pegasse e falasse para você assim, imagine o universo, né? Você vai olhar e você vai falar assim, nossa, o universo é algo tão subjetivo, eu não tenho essa percepção. Eu imagino que é uma coisa imensa, 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 mas que é escura, né? E fica naquilo ali, porque você não tem algo palpável, né? Então, é muito subjetivo. E quando a gente às vezes fala, que a gente escuta falar, né? Ah, sua criança interior, né? A criança interior, é uma parte sua, né? Então, também fica algo muito subjetivo. Ah, uma parte sua, tá, mas tá onde, né? Só que quando a gente olha para a nossa criança e a gente compara isso com algo que a gente viveu realmente da nossa criança, lá dos seus 5, 6, 7 anos, fica muito mais fácil, né? Porque você já foi criança e você já conviveu com criança, né? Então é algo para se olhar dessa forma. E essa criança, a gente consegue identificar quando ela está vindo nesse adulto, nos momentos que a gente está se sentindo rejeitado, se sentindo magoado, se sentindo carente, exigente com os outros, né? Então a gente começa a identificar essa parte nossa que ela é inconsciente. Só que muitas vezes a gente rejeita, porque a gente não quer assumir que a gente é carente, a gente não quer assumir que a gente é raivoso, né? E a gente acaba empurrando, sufocando essa criança mais e mais. Então, quando isso acontece, é a tua chance de você acolher essa criança, trazer ela para o aqui e agora e olhar para ela e falar, eu vejo você. Você pode ser ouvida, você pode ser escutada e eu estou aqui para isso. E aí você vai conseguir ajudar a essa parte sua a crescer também, né? A sair dessa infantilidade que a gente vive. Então, olhar para a criança interior é olhar para partes nossas que ficaram adormecidas, né? E geralmente a própria criança, se você olhar, eu tenho muito contato com meu afilhado José, beijo José, que eu amo de coração, é como um filho para mim. E a criança, a maioria dos momentos que a criança ficou ali sozinha, ela experimenta muito da raiva, né? Se você deixa uma criança chorando ali, mesmo que ela não sabe o que é a raiva, mas ela vai ficar furiosa porque ninguém está dando atenção para ela. E daí ela está chorando, gritando, até que o pai ou alguém vem e fala, olha, o que está acontecendo? Por que você está assim? O que você quer? Está com fome? Né? Tem que trocar você? O que está acontecendo? Né? Então, olhando para a gente hoje, a nossa criança está chorando, a nossa criança está gritando, está berrando. E hoje nós somos esses pais que vamos se abaixar, ficar na altura dos olhos dela e dizer, eu vejo você, né? Com tudo que você tem de bom e de ruim, eu estou aqui para te assistir, né? E muitas vezes a própria física quântica, a astrologia, ela compreende
que o que a gente gostava muito na infância, que a gente brincava, que a gente se identificava, quando você tem a tua criança alinhada com você, geralmente é a tua profissão de sucesso, é a tua profissão que você escolheu, né, que o teu ser, a tua alma escolheu, né? Por isso que muitas pessoas, inclusive no consultório, recebi uma hoje, né? Ah, eu trabalho há 15 anos nesse escritório, mas eu nunca gostei de trabalhar nesse escritório, né? Ah, eu não sei se é isso que eu quero para minha vida ou se eu quero isso. Mas por quê? Porque nunca escutou a criança interior, né? Então nunca escutou o que mais vibrava dentro dela, né? Eu lembro que eu E quando isso era que você está falando é muito real, sabe? aham, Porque eu gostava muito de ficar falando para as pessoas, de ficar ajudando as pessoas a resolver as suas coisas. Mas no fundo eu estava querendo fugir da minha dor também, é lá de criança. sim, E isso é muito forte, sabe, Lu? Hoje sim, ainda aconteceu um fato que eu me perguntei, quem que está aqui? A criança? Porque muitas vezes a gente está querendo ter o controle absoluto da nossa vida, e quando a gente está perdendo algum controle, alguma coisa, saiu alguma coisa do eixo que você tinha planejado, você fica muitas vezes emputecido ali, né? Por causa daquela situação, raivoso, bravo, querendo que as coisas sejam diferentes. E muitas vezes aquela dor daquela criança lá que não pôde falar, não, não é assim que eu gostaria, por favor, não faça isso. Quando você se sente agredido, muitas vezes, verbalmente ou com alguma coisa que está acontecendo, você entra lá naquela ressonância daquela criança que se sentiu abusada e agredida, né, por algum motivo. Isso que você está falando da profissão é muito forte, viu? por causa É algo que eu tenho certeza que pode acontecer com você também. sim, sim, eu lembro porque quando eu trabalhava, eu trabalhei, né, há pouco tempo, né, eu tive o prazer de descobrir a minha profissão da alma cedo, né? Trabalhei 2 anos. Trabalhei um ano como vendedor de sapato e trabalhei um outro ano como ajudante de fabricação de chocolate, né? Mas tudo era fechado, tudo era dentro de uma fábrica e aquilo dali eu sentia que não era para mim, né? E eu desde pequeno eu carregava pedras, nem sabia que significado tinha. Eu vivia na chácara, né? Então eu tinha muitos animais em volta de mim. Então, eu estava naquele movimento mais natural, aquele movimento mais de liberdade, de libertação, né? Foi aí quando eu consegui sair de tudo isso e logo fiz faculdade, já comecei a atender e agora são 12 anos aí de consultório e atendimento, né? Com as meditações na chácara e tudo que eu faço hoje em dia é algo que não me cansa, né? Eu cheguei aqui no consultório hoje, era 8 horas, terminei o último cliente agora às 8 da noite, né? E o dia passou, eu continuo com energia, eu continuo bem, né? Mas se fosse aquela coisa ali, eu tenho que bater o cartão, eu tenho que, né, prestar esse serviço, eu tenho 15 minutos de almoço, aquilo tudo com certeza eu já estaria mal, já estaria igual a que eu recebi hoje, né? Eu não aguento mais isso, né? Então, olhar para isso, quanto antes você olha para a criança e acolhe ela, mais antes você se libera para que as coisas comecem a vir com facilidade e glória, né? Eu atendo pessoas aqui, tanto aqui quanto em Curitiba, eu atendo pessoas importantes, juízes, né, advogados, né? E essas pessoas olham para mim e já aconteceu de chorarem e falarem para mim, Guto, a minha vontade da minha vida é morar numa chácara, como você mora, é botar os meus pés no chão, entende? Então, às vezes, elas estão naquela profissão ali, elas não sabem nem o que estão fazendo ali. Elas nem sabem por que estão naquela profissão, porque foram empurradas, né? Porque o pai era dentista e daí já deixou uma cartela de clientes e o filho já pegou ali, já foi, mas sendo que a alma dele não quer nada daquilo, né? A criança dele não quer nada daquilo. Então, E isso é muito forte, né? Essa lealdade que a gente traz. sim, E muitas vezes está lá na criança interna deles. Por quê? Porque eu preciso ser amada, acolhida e aceita, então eu me coloco a ser servidor do que vocês né, têm desejo de vocês. Por sim, quê? Porque se eu fizer diferente, eu não vou ter um lugar, eu não vou me sentir amado. A gente vê muito isso nas constelações familiares.
E quando a gente olha para isso, realmente percebe que está lá naquela criança que sentiu, de repente, abandono e rejeição e resolveu trazer essa lealdade. Isso é inconsciente, né? E tem questões que a gente traz lá do sistema também. Sabe a compensação? Eu preciso ser isso para compensar algo lá também. Às vezes a pessoa nem quer ser médico, mas ela precisa ir para a medicina, ficar lutando para isso, de repente, para compensar alguém que foi assassinado lá por alguém. É muito forte. Se a gente for cavucar as histórias, isso que você está falando é muito pontual. Sim. E tem estudos que mostram também, né, não levantando bandeira nenhuma e protegendo ninguém, mas tem estudos que mostram que pessoas, né, bandidos, drogados, ladrões, né, tiveram a sua criança muito ferida, né? Então, se perderam ali e sofrem, né, nessa luta, né, que é uma luta interna deles mesmos, mas que eles não conseguem nem compreender o que está acontecendo, né? Então, Então, quando eu fiz um curso de pedagogia sistêmica e a gente trabalhou com os meninos do Sense. O Sense é tipo uma FEBEM, né, aqui de perto e tal. Então, são meninos menores, infratores, né, infratores da lei, mas que não ficam presos porque são menores e precisam ser trabalhados isso. E foi feito constelações muito lindas ali, e a gente percebia que criança ferida, com traumas assim profundos, dentro de sistema de pai e mãe, que já vem lá de avós, bisavós, mas pontualmente essa criança, ela percebeu a vida como se ela tivesse que atacar para se defender, né? Deixa eu ver, como ver e aceitar e cuidar das nossas crianças. Eu vou passar um exercíciozinho depois. Mas a gente percebe como isso é profundo. Eu acho que um dos objetivos nossos dessa imersão é trabalhar o ser individualmente na profundidade. Porque o que vai ser legal dessa imersão, né? Você vai fazer a inscrição lá, você vai colocar, se você tem algum trauma pontual, Guto, Renan e eu, nós vamos estar trabalhando dentro desses temas que vocês mesmos vão colocar. Isso ainda os nossos temas também, que a gente já tem em mente alguma coisa, mas então a gente vai trabalhar realmente na egrégora desse grupo, na dor da alma desse grupo, né? Olhando para o que as pessoas vão estar contribuindo também para que esse grupo flua, né? Que é muito importante, né? A minha cura, a tua cura, e assim a gente vai, né? Verdade. Eu estou bem grata e feliz, e como eu falei, né? O aniversário é meu, mas quem ganha o presente são todos vocês, porque eu tenho certeza que esse trabalho que o Guto, o Renan e eu, nós estamos fazendo com a nossa alma, com o nosso amor. E quando eu chamei o Guto, eu falei assim, Guto, ótima oportunidade para nós inspirar mais um pouquinho a nossa criança. E Guto e eu, quando estamos juntos, parecemos duas crianças pegando o tambor e virando os índiozinhos. Temos um vídeo, claro, que nós vamos mostrar esse vídeo só para quem entrar no grupo, para vocês rirem um pouquinho. E é muito importante a gente trabalhar essa nossa parte de reconexão, né? Quando a gente era criança, tudo era muito importante para nós, né? Então, se a gente via um bichinho lá andando, a gente achava aquilo maravilhoso, ficava fascinado com aquilo, a gente já queria colocar num potinho ali, né? E tudo era muito legal, era muito gostoso, né? Um carro, nossa, um carro pra gente, para mim, pelo menos, era coisa do outro mundo, maravilhoso. Então, hoje, a gente, como adulto, a gente perdeu essa fabulosidade, não sei nem se existe essa palavra. Né? A gente perdeu essa coisa... Não existe, você acabou de criar. Fabulosidade. Essa coisa lúdica, assim, sabe? Hoje você tem um carro maravilhoso, você tem uma casa e você é infeliz, porque você não consegue dar valor, você não consegue ter esse olhar de criança grandioso, né? De como um bichinho passando ali era muito importante para você, você achava aquilo demais. E hoje você tem tanta coisa e você não consegue nem agradecer, né? Porque de tanto que hoje eu falei ainda para uma cliente minha, né? As pessoas ficam com a boca aberta, assim, o tempo inteiro pedindo da vida, pedindo da vida, e acaba ficando com a gratidão entupida, né?
Então é muito importante você fechar essa boca um pouco. Fica lapidando e esquece de agradecer. Top a gratidão. Fica com a gratidão entupida, fica com a boca aberta só pedindo. Então é muito importante você agradecer, né, por tudo que você tem, né? Então, hoje eu falei muito sobre isso no consultório. Hoje eu lembrei do meu pai, me lembrei de uma cena minha da infância, porque hoje, o que aconteceu? Que estava bem difícil para mim. Aquele calor, né? Foi a Marcelima fazer as unhas e tal. De repente, o carro da Marcelima, ó, não funcionou. Para quem não sabe, eu tenho um nome no meu carro, tá, gente? O nome do meu carro é Precioso. E Precioso não liga, não liga, não liga. Eu pensei, puxa, se eu tivesse vindo de bicicleta, né? Que não é tão longe. Aí eu lembrei de uma cena do meu pai. Meu pai andava muito de bicicleta. E ele gostava de colocar eu na garupa, só que ele falava, abre as perninhas para não pôr o pé no raio. Mas eu enfiei meu pé um dia no raio e me machuquei. Meu pai se culpou tanto que ele nunca mais quis pôr eu na bicicleta. O trauma meu foi não poder mais andar na bicicleta, nem foi de enfiar o pé lá. Porque era uma forma dele mostrar amorosidade. E hoje lá, né, quando eu tava puteada lá, pensando, e agora, tá? Eu respirei e falei, não, é a minha criança querendo, né, embirrar ali, traz a adulta, pensa, sente. E a primeira lembrança que veio foi essa do meu pai com a bicicleta. Lembra aquelas bicicletas antigas que tinham cargueiros? Era muito linda aquelas bicicletas. Meu pai tinha uma, eu adorava. E hoje me veio essa lembrança, podia ter ido de bicicleta. E aí, olha como a criança tem registros, né? Sim. E às vezes está lá naquela questão bem que você nem imagina. Eu tinha o quê? Acho que uns 4 anos, se eu tivesse. 3 para 4 anos. E veio essa lembrança hoje. Esses dias eu falei para minha irmã, né? Que a minha irmã casou recentemente, né? E ela teve que fazer curso de noivo, teve que fazer curso não sei do que para casar, né? Eu falei assim, meu Deus, eu falei assim, eu acho tão desnecessário isso, você tinha que fazer curso para ser mãe, né? Por que não tem um curso para ser mãe, né? Era muito mais importante, né? Um curso para ser pai e mãe. Uma vez eu lembro que eu cheguei na casa do meu tio, e daí o meu primo estava num canto chorando assim, desesperadamente. Eu cheguei lá, né, e eu falei assim, o que aconteceu, né? E a minha tia lá, mexendo nas coisas, né? Ah, é porque ele derrubou não sei o que ali, agora ele está lá no canto do castigo, né? E daí eu cheguei para o meu sobrinho e eu falei assim, por que você está aqui? Eu não sei por que eu estou aqui, me colocaram aqui, agora eu estou aqui. Nem a criança sabia o que eu estava fazendo ali, né? Então, como é que a criança... Imagine os traumas, né? Então, eu falei assim, olha, você está aqui porque você derrubou aquilo, porque agora é hora de jantar, então você tem que ficar nesse cantinho para você pensar o que você fez, que é errado, tá. E ele parou de chorar. A Wanda falando que a criança dela é pirracenta, a minha também. Até tem uma foto lá no meu Face que eu tô assim, ó. Eu fazia uns bicos quando era criança, que a minha mãe, tá burrenta de novo? Desculpa, agora pode falar, é que eu não aguentei. Não. E daí eles perguntaram, o que você fez que ele parou de chorar, né? Eu falei assim, o que eu fiz? Eu só falei para ele o significado dele ficar naquele canto ali, que ninguém explicou para ele, por isso que ele não para de chorar, né? E daí depois eu falei assim, você já pode sair. E a criança é tão esperta, que ele falou assim, não, Guto, eu ainda estou pensando no que eu fiz. Né? Então você veja, ganha longe dos pais, né? Então, e daí passou um tempão, assim, semanas, sei lá quanto tempo, e um dia eu liguei, né, para minha tia, e daí ele falou no telefone algo assim para mim, né? Olha, eu nunca mais fiz aquilo, eu estou obediente agora porque eu estou pensando nos meus erros, uma coisa assim ele falou, né? Então, depois de 3 semanas, ele ainda lembrou daquela cena e como se ele estivesse trabalhando, né? Então, a criança, ela tá captando o tempo inteiro, né? Então, por isso que eu falo que, em vez de fazer curso de noivo, tinha que fazer curso de mãe e pai. Isso sim que a igreja tinha que impor para casar, né? Você só vai casar se
Você só vai casar se você trouxer o curso de certificação de pai e de mãe. Agora, curso de noivo, eu acho ridículo. Mas, viu, isso que você está falando é muito profundo. Eu passei por uma história dessa. Eu casei muito nova, eu tinha 16 anos, e casei com uma situação para sair de casa. Mas eu acho que a minha idade mental ali era de 7, 8 no máximo. E com 20 anos, quando eu engravidei, eu tinha uma sensação de competição com a minha filha. Olha que doido isso. Porque não era a Márcia, mãe, adulta, consciente. Era a Márcia com uma criança ferida, que tinha o pai da minha filha como pai. Então, se eu tinha uma menina ali, eu tinha uma rival, nem era uma filha. Então, foi muito difícil para mim, até que eu conseguisse entender qual que é a dinâmica de mãe, de filha, de Sim, como isso dentro de mim. E foi muito profundo isso. Na época, eu lembro, assim, que a minha falecida ex-sogra, ela me tratava como filha, porque ela teve muitos meninos e 2 meninas só. Ela era mãe de 9, fora os abortos, enfim. E aí ela me tratava como filha, porque eu era mesmo uma criança grande quando casei. E quando fui mãe, eu era uma criança mais grande ainda. Então, a minha filha, hoje, ela tem uma estrutura emocional muito boa, porque deu tempo de recuperar algumas questões, uhum. né? Mas eu tenho certeza que eu era uma mãe mais infantil do que aquela criança que nasceu, porque as crianças hoje em dia elas já nascem uma esperteza, uma é diferente a energia delas hoje de como era quando eu nasci, né? Para quem não sabe, eu vou fazer dia 11, agora domingo. Inclusive, convido você, Guto, vem aqui comigo passar meu aniversário. Pode Dia deixar. 11, agora domingo, eu vou fazer 43 anos. Então, nessa época não tinha celular, não tinha telefone, não tinha comunicação. Era muito diferente de hoje. Então, as crianças de hoje, elas estão num nível hard de consciência já. Então, precisa-se também trabalhar essa criança ferida lá daquela época e dessa criança ferida aqui, do hoje. Então, Sim. todas essas consciências precisam trabalhar diferentes. Ó, o Renan tá ali, ó. Tá aqui, tá A, aqui. a, Van- a Vandra, terapeuta ali, ó, ela colocou, como pedagoga, sempre fui contra o cantinho do pensamento, porque a criança aprende que pensar e refletir é castigo. Sempre fui pelo diálogo da causa e efeito. Muito assertivo. Eu também sou contra o cantinho do pensamento. O cantinho do trauma, do traumamento, né? Isso aí. A criança, Aí que tá, isso já é uma coisa mais moderna, né? uhum. No meu tempo, o pensamento da mãe era uma vara, um chinelo, É, era arremesso de chinelo, de cinta. e a voz, E a a voz da criança é como se a voz da criança não tivesse importância, né? Então, ai, vai para lá, fica quieto. Ai, os adultos estão falando, saia daqui, né? E tudo isso por vai. isso que existem muitas pessoas que não conseguem se colocar na vida, ir para a vida, se posicionar, dizer não, se tornam dependentes emocionais, é por causa dessas vibrações que foi feita lá na infância, esse sentimento que registrou ali, de fica quieto, você não tem voz e não tem vez, você não é capaz de ficar quieto, você não é capaz. Isso era muito forte também na minha infância. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Bom, Pessoal, essa live, gente, é o faço eu batendo perguntas. palma. Hã? Se fossem Façam terapeutas como perguntas. vocês, seriam ótimos. Uhum. Também sou contra criança a pensar, é ruim. Legal. Mas, ó, eu penso assim que essa imersão, ela vai dar muitos resultados para quem participar. E porque assim, ó, uma das dinâmicas, primeiro, é a gente admitir que tem uma criança ferida. Porque muitas pessoas, elas não querem olhar para isso. Porque olhar para isso é voltar lá na dor, no trauma, no drama, muitas vezes. E tem pessoas que querem ficar no vitimismo, na dor, trauma e drama lá, e não querem olhar para isso para ressignificar. Eu gosto muito desse trabalho das meditações, da constelação que é sensorial, que a gente volta lá, ressignifica e muda a chavinha, que é para tentar fazer com que aquela sensação ela transmute, né, a frequência dela saia de uma frequência e vá para outra. Isso é muito forte.
Então, quando a Inclusive, gente, pode falar, quando a gente olha para isso, é muito forte. sim. Inclusive, muitas das dores emocionais estão relacionadas diretamente com a criança. Que a criança, muitas fazem febre para não ir para a escola, muitas delas fazem vômito para não fazer lá o trabalho que a mãe pediu, né? Criam dores, né? E quantos adultos hoje, infantilizados, acabam criando situações, né, de dor mesmo, de estar mal, para chamar a atenção do esposo, do namorado, do filho, mães que, né, ficam mal com um ganho secundário para esse filho estar olhando para ela, ligando para ela mais vezes, né? E tudo isso é É, a criança que precisa amadurecer também, né? Então, você tem que pegar essa tua criança e junto você ajudar ela a sair dessa infantilidade, para você poder se olhar e você falar assim, não, agora eu e ela somos um, né? E nós dois estamos maduros no hoje. Porque olhar para essas coisas do passado, esses traumas, como você falou ali, você vai ser um observador, você vai ser um testemunhar. Você, Marcia Lima, tá tudo bem hoje, mas você vai conseguir olhar para aquele bullying que você sentiu de longe, entende? E você vai poder resgatar aquilo e curar com a tua consciência de madura hoje, para ajudar aquela parte sua a amadurecer. Né? Não que você vai se tornar a criança interior, não é nada disso, né? Pelo contrário, você não. vai se manter quanto mais madura, para você poder amadurecer ela. Eu vejo assim. É o adulto que vai estar no controle, né? Ó, a Adulto. Pamela deu um testemunho bem interessante ali, ó. Ela lembrou que na infância dela, só quando os adultos estivessem conversando, os pais falavam para nem chegar perto. E hoje ela não consegue falar e isso traz muita dor para ela. E realmente, gente, as pessoas hoje trazem questões muito fortes na sua vida, no seu trabalho, na sua realidade hoje, que estão lá incutidas naquelas crenças que foram colocadas naquela criança. Eu não sei se no tempo de vocês era diferente, Sim, mas a mãe falava: ninguém vai para a sala quando a gente está conversando, como se a criança fosse excluída mesmo, ela não podia participar, ela não tinha voz e não tinha vez. É como sim, se ela não pudesse realmente se expressar. Eu lembro que quando eu tive muitos traumas de infância, sabe, gente? Eu acredito que ainda estou limpando muita coisa, ainda tem muita coisa para limpar, mas não mais com tanta dor quanto foi naqueles momentos quando eu não tinha consciência. Então, hoje eu percebo que algumas decisões da minha vida, elas trazem sim ainda a dor. Porém, quando você entende, quando você começa a ressignificar, lembra que é o adulto que agora está aqui, que essa criança não vai mais ter aquela sensação, aquela dor, você consegue sim trazer outra sensação e trazer um crescimento dentro daquilo que você está vivenciando. Por exemplo, eu era uma criança muito raivosa, porque eu tive muito sentimento de rejeição e abandono, e isso foi tornando uma raiva, uma resistência. Só que olha que interessante, né? Eu digo sempre, eu sou muito abençoada, porque eu peguei essa raiva e usei ela como um impulso. Então eu fiquei faladeira, eu fiquei tudo que eu era reprimida lá de raiva, eu queria fazer diferente, eu queria mostrar que eu podia. Era sofrido, era pesado, era porque gerava-se uma mágoa, dor lá, né, da infância. Aí, como que você vai trabalhar esse sentimento que ainda te magoa, se ele é o que te impulsiona, vamos dizer assim? Então, a raiva, de alguma forma, me impulsionava. Eu usava aquela energia da raiva, porque tudo é energia, para fazer as coisas, para ter força, para ir lá fazer. Então, o que aconteceu? Quando eu dei lugar para essa raiva, eu coloquei, substituí aquela sensação por uma outra força. Então, quando eu descobri o meu propósito com as constelações, eu usei essa energia da raiva com a energia da força de estar sempre podendo estar para o outro, sem julgamento, e aquela energia de força de poder trabalhar, às vezes, o dia todo, 4, 5 clientes, e não me sentir cansada, é aquela energia lá, de que agora eu posso fazer diferente.
Eu não sei se eu consegui te explicar, mas eu acho que todo mundo entendeu. Todo mundo entendeu. E isso que você falou é muito importante, né? Porque depende do grau, não que isso vai acontecer com todo mundo, mas depende do grau, como foi a gestação, como foi a aceitação da criança, desde que ela foi planejada ou não planejada pelos pais, depende muito da sensibilidade dela. Então, esses, como a gente chama às vezes, esses chips implantes, que é colocado por pessoas também na criança, pode bloquear muito bem, muito a vida dela. É como se uma menina está ali linda, maravilhosa, e vem uma avó, uma vizinha, alguma coisa, e olha para essa menina e fala assim: olha, tua filha é muito bonita, cuidado, ela vai dar muito trabalho quando crescer. Se essa criança compra esse implante do grau que ela recebeu ali, porque é um disparar de energia, né? E vai bater em algum lugar, né? Então ela começa a ficar aquela criança introspectiva, se escondendo atrás do cabelo, muitas vezes engorda demais, porque inconscientemente ela fala: eu nunca vou ser essa beleza toda, porque por honra e glória minha mãe que me deu a vida, eu não quero dar trabalho para ela, né? Então isso fica fragmentado, né? Incrustado dentro dela, né? E até ela crescer, ela ter a consciência dela e formar uma opinião e tudo mais, né, já está nos seus 20 e poucos anos para começar a voltar e a diluir isso, que tudo é mutável, né? Mas até chegar nessa conclusão já passou-se aí um tanto da vida, né? Então é muito cuidado. Olha que interessante. Muito cuidado o que a gente diz, né, para uma criança, né? Porque ela está a todo momento com as anteninhas ali. A criança é igual um bichinho. Ela não tem consciência, ela não tem a maturidade, né? Então, muitas vezes ela age igual bicho, né? Bicho ou se esconde ou ataca, né? Então, até ela formar a consciência dela, ela é assim. Os adolescentes não são assim ainda, né? Ou fica no quarto trancado ou quando abre a porta para gritar, né? Ele não criou a consciência dele ainda, ele não é consciência que eu quero falar, ele não criou como é que fala, me ajuda? A maturidade emocional para não registrar aquilo como dor. A inteligência emocional dele, ele não tem isso com ele ainda. E sabe que as pessoas às vezes não entendem, né? Que a nossa psique do adulto está aqui e a psique da criança está aqui no coração. E aqui no meio do caminho fica o chácara da laringe. Por isso que ataca renite, sinusite, todas as ites aqui, faringite, amidalite, tudo porque de repente essa criança está em desarmonia com o adulto. Tem até uma pessoa aqui, a Jaque, está falando, ó, que o filho dela, né, é uma criança de 10 anos, tem a criança dele ferida, e isso traz para ele um sentimento de ser incapaz e tal. Mas isso eu quero dizer para ela o seguinte, que talvez a Jaque tenha alguma criança ferida muito fortemente dentro dela, e aonde o emocional dela, como eu, não conseguia ser a mãe. É como se era uma criança e não conseguiu ser a adulta mãe. E aí, na gravidez, registrou algum sentimento, porque não é só o que você fala para a criança que reverbera. O que você sente também reverbera nessa criança. Então, se você, na tua gestação, teve algum sentimento de rejeição dessa gravidez e ele se sente incapaz ou ele não se sente merecedor da vida, tem que pensar assim, ó, se eu, mãe, aqui sou criança, o meu filho ainda não nasceu, mesmo com 10 anos. Porque crianças não têm filhos, lembra que eu falo para vocês? Então, essa criança de 10 anos, aí ela precisa nascer. Entende? Olha que forte isso. Sim. Por isso que é preciso olhar com um olhar terapêutico e ressignificar cada caso. Porque tem muita profundidade em tudo isso. Mas, Guto, vamos ver se o Renan quer entrar. Fala lá com o Renan. Nós dois, o tempo tá passando. Chama o Renan lá. Renan, dá um oizinho para mim te achar aqui. Aqui, ó, Renan. Vamos ver se eu consigo chamar ele. Então tá, Guto, você tá super convidado para o meu aniversário, tá? Sim. Vamos tirar fotinho juntos. E acredito muito que essa imersão vai ser maravilhosa. Se você vir, a gente já vai planejar uma meditação.
bem legal para a gente fazer desse grupo. Gente, lá na bio tem o link do grupo do WhatsApp para vocês entrarem, tá? E tem o link também da inscrição da cura pode estar na criança interior. Lá na bio do Renan também tá. E quando o Guto vir aqui, a gente vai mexer na bio dele, que ele não sabe mexer sozinho. Tá tudo certo. Então, Nós pessoal, somos muita crianças da gratidão. informática. Beijo para a criançada toda dessa classe, dessa escola. E a gente se encontra aí na próxima live. Um abraço. Então, beijo. Vamos chamar o Renan agora, né? Porque senão o Renan vai ficar bravo com a gente e a criança ferida dele vai ficar, né? Brava, que ele não pôde ir para a vez dele. Vamos ver, tá aguardando o Renan. Renan, cadê você? A minha criança quer te ver. Então, gente, enquanto a gente espera o Renan entrando aí, eu queria continuar aquele assunto com vocês, né? Se nós temos uma criança ferida dentro de nós, nosso pai, mãe, Renan entrando aí. Ei! Eita, que... A minha criança, saúde a sua criança! Namastê, então, para nossas crianças. Boa noite, pessoal. Eu estava te mandando mensagem ali porque o tempo já está acabando, porque vocês falam muito pouco, né? Eu sei que vocês têm muito pouca coisa para falar, porque é um assunto realmente muito restrito. Então a gente acaba se limitando nas palavras. Eu entendo. Mas olha, eu vou poder ficar muito pouco tempo, porque a minha cliente já deu sinal de vida que ela está esperando. 21 horas eu tenho uma pessoa para atender. Mas eu tenho certeza que com essa live fabulosa, principalmente com um conteúdo de tanto valor, que vem para elucidar muitas questões, porque existem muitas respostas, aliás, muitas perguntas que não têm respostas até hoje para muitas pessoas. E eu tenho certeza que quando faz essa abordagem de uma forma bem direta, com palavras coloquiais, palavras simples, uma linguagem de fácil entendimento, fica muito fácil da gente trazer à luz aquilo que está escondido e que está nos ferindo até os dias de hoje. E por mais que eu não tenha muito tempo, eu quero realmente poder ser contribuição na noite de hoje para vocês. E dentro dessa proposta, desses 3 dias de imersão, que inclusive quem ainda não acessou a bio da Márcia, a minha e a do Guto, tá lá o link para poder entrar no grupo do WhatsApp, onde lá nós postamos mais informações, nós aprofundamos um pouco mais essa questão e também tem a possibilidade de se inscrever pro curso, tá? Para essa vivência. Karine Machado, oi Karine, boa noite, seja bem-vinda. Então, falar da criança é algo mágico, sempre vai ser mágico, porque a fase da infância é a nossa fase de estruturação, como já foi dito, é a nossa base, é a base para um relacionamento afetivo, por exemplo, porque nós temos um modelo que está sendo nos transmitido através dos nossos pais, ou da relação que a gente tem no seio familiar. É uma base para as relações sociais, porque é ali que nós aprendemos a socializar com outras crianças e com adultos e começamos a compreender o mundo ao nosso redor. Então, a fase da infância ela é fundamental para termos um adulto sempre com a perspectiva de um desenvolvimento pleno, um adulto completo. E hoje em dia, nós estamos buscando esse adulto. Eu digo nós, todos nós aqui, terapeutas, não terapeutas, porque ocorreram muitas falhas e rupturas na formação dessa perspectiva, dessa fase da nossa vida. E como consequência disso, nós temos adultos que estão incompletos, que precisam buscar e resgatar essas partes que estão perdidas para fechar essas lacunas. E essa é a proposta da imersão, é justamente fazer esse mergulho dentro de você, dentro de cada um de nós, para poder resgatar a parte mais pura do teu eu. Quando o Guto falou da nossa alma, eu achei muito bonito porque a alma ela traz essa referência de pureza, justamente porque a alma, ou a centelha divina, é o que há de mais puro em nós. E com o passar do tempo, e das vivências e das experiências, a alma vai se revestindo de camadas
e vai ficando muitas vezes maculada, muitas vezes suja, e a pureza acaba não sendo refletida. Então imaginem uma lâmpada que fica cheia de sujeira na volta, ela deixa de brilhar como deveria brilhar. Até brilha, mas não brilha tanto. E da mesma forma é a nossa infância, através da nossa pureza, que vem justamente com a expressão da nossa criança no adulto. E eu atendo pessoas diariamente nas terapias, principalmente mulheres, que sofreram algum tipo de trauma, abuso, coação, qualquer tipo de crime que viole a fase da infância. E o que eu percebo, isso estatisticamente falando, é que mais de 90% dessas mulheres não conseguiram desenvolver o seu sagrado feminino, porque existe alguma parte que está sendo retraída, reprimida, porque aquela menina que foi abusada, ela está lá num canto ainda com medo. Ela não conseguiu sair para deixar a mulher desabrochar. Ou, Renan, virou uma mulher macho que tem que ser pai e mãe, tem que dar conta sozinha, e é muito sofrido. Entendeu? Ela afasta os homens também. Ou ela está muito retraída, ou ela não está conseguindo se relacionar porque ela está no papel errado, invertido. Tem essa dinâmica também. Exatamente. E aí entra aquela questão. Será que, se nós formos comparar o trauma, o abuso, a situação de coação, qualquer coisa que viole a pureza da infância com o monstro, muitos adultos não conseguem olhar para a sua infância com amor, não têm boas lembranças e nem querem pensar nisso porque lá tem um monstro. E toda vez que o adulto olha esse monstro, ele é muito maior do que o adulto, porque na verdade não é maior que o adulto, ele é maior que a criança, que está assustada ainda. Então a questão é... E está olhando como uma criança, né? Exato. Será que se essa criança tivesse ajuda para poder ver que o monstro, ele não é tão grande assim, ele não é tão feio assim, não é tão assustador, como será que essa criança reagiria? Entendam isso. Se fosse possível você olhar para um monstro que te atormenta da forma correta, será que ele seria tão assustador assim? Ou você olharia da forma correta e aí sim o adulto poderia surgir de uma forma plena, de uma forma completa, de maneira empoderada. Eu tomei o exemplo da mulher e do sagrado feminino porque é o que mais tem ocorrido. Eu não sei se é algum movimento que está acontecendo no nível planetário. Mas você sabe que foi muito bom que você falou esse assunto, porque tem muitas mulheres vendo a gente aqui, e isso eu posso dizer que aconteceu comigo. Eu trabalhei abusos, eu tive abusos lá nos meus 4 anos de idade, por pessoas diferentes, abusos físicos e não só emocionais. E eu percebo que isso me fez me tornar uma mulher muito forte, uma mulher que tem dificuldade de dar o lugar para o masculino. E isso é muito sofrido, porque aí você, além de você afastar o equilíbrio ali entre o masculino e o feminino, você fica sempre naquela dinâmica, eu tenho que ser forte, eu tenho que dar conta, e eu dou conta, e sabe, assim, o machismo não é legal, mas o feminismo também não. É o equilíbrio que faz ali a questão. E eu percebo muito isso nessa dinâmica que você está falando, de você não conseguir se conectar com a mulher, com a sua essência feminina, se deixar muitas vezes ser cuidada, porque vem aquela memória dos agressores lá. Por isso que eu amo a constelação, né? Porque quando a gente fala de vítimas e agressores, a gente entende que se eles se acolherem, se eles se entenderem, se eles se harmonizarem, né? Na constelação fala, se eles se deitam juntos, agora eles podem sossegar. Isso é muito forte. Talvez aí o próximo trabalho seja esse, resgatar a criança e depois o sagrado feminino aí com visão de homem junto. Eu até falei para você já, né? Muitas vezes a minha energia é muito masculina, aí eu fico com você e o Guto assim, querendo comandar, dominar. Então vamos equilibrar. Interessante, muito bom falar disso. Aliás, é um assunto que ele não tem fim. Senhorita Carla Gabriela. A Carla, oi, Gabi, tudo bem? Boa noite. Pois é. E é muito interessante porque o equilíbrio das polaridades, o equilíbrio do princípio ânimos e ânimas dentro da gente, que é o masculino e o feminino, ele precisa estar expresso para que nós possamos co-criar a nossa realidade. Você não tem como criar algo sem pai e mãe, porque dentro da cosmogênese você tem
o princípio masculino e o princípio feminino. Você tem o positivo e o negativo, você tem a energia e o espaço, que é a virgem. Eu sempre falo isso nos cursos e palestras, para que fique bem claro. A energia precisa do espaço virgem, a virgem. E a virgem é fecundada pela energia que gera o filho, que é a matéria. Então você não consegue ter uma vida equilibrada se não for possível você equilibrar o masculino e o feminino dentro de você. Homens e mulheres. Por isso que nós advimos de uma relação se tem uma criança ferida aí é difícil, né? Exatamente. Exatamente. A questão da criança, ela é importante, fundamental de ser compreendida justamente porque é a nossa base. Eu digo nossa base porque você só pode contar com você, por mais que você tenha toda a sua força ancestral, por mais que você tenha as suas memórias te ensinando o que você precisa fazer, você precisa da vontade, da ação. Mas se você estiver inibido por uma série de fatores, fica muito complicado. E a Márcia falou uma coisa interessante antes sobre a questão das memórias. Tudo que ocorre na nossa infância fica armazenado, fica gravado ad eternum, fica para sempre lá. Na verdade, não só desde a infância, mas desde o ventre materno. Então, os sentimentos, palavras, tudo é armazenado como forma de energia. Então, é importante compreender esses aspectos para nós sabermos que, sim, nós somos responsáveis por mudar a nossa situação a partir do agora. Existe a possibilidade de você, no ponto em que você se encontra, mesmo um adulto, um homem, uma mulher feita, como dizem, você conseguir voltar no tempo através das memórias e modificar toda essa energia para que o resultado do agora ele seja diferente. Porque é um efeito em cascata, por incrível que pareça, existe a possibilidade de voltar no tempo. Então, esse trabalho de 13 dias ele vai ser intenso. E são 3 dias justamente para que a gente possa criar a estrutura energética necessária para que haja essa possibilidade. Márcia, eu vou precisar sair agora porque eu tenho um atendimento. O tempo foi mais restrito, mas eu agradeço demais pela oportunidade. Quarta-feira tem mais, tá, gente? A gente vai ficar até a gente fazer a imersão. Mas é isso, Renan. Gratidão, então. Eu vou ficar mais uns 5 minutinhos, então eu vou ter que sair para desligar, senão a gente vai cair a live que vai perder. A gente não pode perder essa live. Muita gratidão. Fique bem com essa criança interior. Está convidadíssimo para o meu aniversário. Sai de Fortaleza e venha voando. Pega a sua vassoura de bruxo, ó. Não, eu vou, na verdade, me teletransportar mais rápido. Isso. Faz o desdobramento da sua consciência e vem. Então tá, gente. Beijo no coração de todos. Fiquem bem. Uma ótima noite. Márcia, gratidão mais uma vez, tá? E qualquer coisa, estamos aqui. Até a próxima. Até a próxima. Gente, é muito, muito bom ficar falando com o Guto e o Renan e para vocês também. Olha, o Carlos entrou aí, muita gente linda aí. E o que ele estava falando das dores lá, né? Muitas coisas que a gente traz das nossas memórias lá geram muitas cicatrizes, né? Por exemplo, quando eu machuquei meu pé lá, fez uma cicatriz que até hoje eu tenho, porque ralou lá o meu garrão e tal. Só que essa cicatriz, eu olho para ela e lembro de algo positivo do meu pai. Só que quando nós temos dores emocionais infantis, muitas vezes aquela ferida está aberta, com aspectos negativos que doem muito. Porque o que dói é a criança que está sentindo ali a dor. Porém, quando você olha para essa criança, ressignifica, é como se você curasse aquela ferida e logo ela vai cicatrizando, ela não vai deixar de existir, mas ela não vai mais estar doendo, não vai estar mais sangrando, entende? Essa é a grande diferença de quando você começa a olhar para a sua dor, ressignificar, você vai continuar tendo a cicatriz ali. Mas talvez quando você olhar para aquela cicatriz, como ela não está mais sangrando, aquela ferida emocional não está mais tão ativa ali, controlando a sua vida, as suas escolhas, os seus sim, os seus não, isso fica muito evidente. Gente, então é isso. Na nossa bio, minha do Renan do Guto, tá lá o link para entrar no grupo do WhatsApp, onde a gente vai estar compartilhando algumas coisas com vocês até o dia da imersão. E também tem o link de inscrição para quem já quiser fazer e entrar nessa paquete. Então é isso.
Fiquem com Deus, beijo no coração. Feliz Dia das Crianças para vocês. Estou muito feliz porque, né, véspera do Dia das Crianças é o meu aniversário. E como eu falei para vocês, com amor e gratidão, vocês ganham esse presente agora, tá bom? Então, fiquem bem, uma boa noite. Acolham sua criança interior. Tem uma pergunta ali que a pessoa falou, como é que eu posso olhar para essa criança? Primeiro você entra num estado meditativo, respira, se conecta, percebe o seu momento e você pode, de repente, estar falando para essa criança. A adulta agora está olhando para você, a adulta vê você. A Priscila gostaria de entrar, deixa eu ver aqui, mas é que já vai terminar a nossa live. E eu sou muito grata, feliz por vocês estarem com a gente. Fiquem aí na paz do eu, como diz o Renan, né? E eu agradeço muito essa live. E qualquer informação que você tiver lá na minha bio, também tem os meus contatos, tem o contato do Renan na bio dele. Essa live eu vou deixar gravada e vou disponibilizar para vocês também, tá bom? Beijo, gratidão. Olha, Célia, Lídia, entraram no finalzinho da live, mas eu vou estar salvando essa live aí para vocês, tá? Ó, eu vou deixar as bonequinhas para a próxima live, porque essas bonequinhas vão ser fornecidas lá no grupo, né? Para quem quiser imersão, vai ser trabalhado com as bonequinhas lá também. Olha, umas bonequinhas lindas, tá? Mas não vai dar tempo da gente falar das bonequinhas. Tem muito conteúdo, muita coisa boa nesse grupo, ok? Então, gratidão a todos também. Beijo, beijo. Vou encerrar para nós não termos risco nenhum de perder essa live. Olha, muita gente me encontrando aí, gente. Beijo.